Olá a todos, sejam bem-vindos, sejam todas bem-vindas. E o título do vídeo será o seguinte: o juiz iníquo e a viúva. Essa é uma parábola que vai também aí para a coleção de parábolas. Então, começando aí mais uma leitura e um vídeo no dia de hoje. Vamos ler Lucas, capítulo de número 18, versículos de número 1 a 8, que diz assim: E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la. Mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer justiça, para que, enfim, não volte-me e me importune muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? A parábola do juiz iníquo é um importante ensino de Jesus registrado no Evangelho de Lucas, capítulo de número 18, versículo de 1 a 8. E foi a leitura que eu fiz para você. Essa parábola também é conhecida como a parábola da viúva perseverante ou a parábola da mulher persistente. A parábola do juiz iníquo faz parte de um texto bíblico cujo tema principal é a oração. Através dessa parábola, o Senhor Jesus falou especificamente sobre a necessidade da perseverança na oração. Dessa forma, o seu significado ensina muitas lições preciosas para todos nós cristãos. Na parábola do juiz iníquo, Jesus falou sobre um juiz que julgava numa certa cidade. Esse juiz não temia a Deus e nem era sensível às necessidades das pessoas. Na mesma cidade havia também uma viúva. Essa mulher tinha uma causa a ser julgada e frequentemente se dirigia ao juiz rogando-lhe: faze-me justiça da minha causa, pleiteia contra o meu adversário. Lucas 18, do versículo 1 a 8. Então vamos aqui, o meu primeiro comentário, explicação para você que está ouvindo, é o seguinte: eu vou fazer aqui uma simbologia, tá, para você ter um maior entendimento desta parábola. É como se houvesse uma pessoa irredutível, uma pessoa que quanto mais você fala para ele ou para ela alguma coisa, a pessoa não aceita, a pessoa não absorve, a pessoa não liga, a pessoa, como se diz aí, a pessoa finge demência. Não vou ligar para o que você está dizendo, eu não vou colocar no meu coração isso que você está falando, não vou. Era mais ou menos isso aí que esse juiz, ele fez. Ou seja, a palavra do Senhor deixa bem claro aí que ele não temia nem a Deus. Você sabe que existem pessoas na terra aqui que elas não temem a Deus. Nem mesmo acreditam que Deus existe. Elas simplesmente dizem: eu não acredito em um Criador, eu não acredito em Deus, eu não acredito. A pessoa é um ateu da vida, não acredita em Deus, né? Então, o que eu quero dizer para você é que este juiz, que está localizado aí nessa passagem bíblica de Lucas, capítulo 18, é que ele não temia a Deus.
E também na mesma cidade que morava aí esse juiz, tinha uma viúva, né? Que ela ia até ele e pedia: olha, julga minha causa, eu preciso que você julgue minha causa, porque o meu adversário está querendo sobressair a este problema, ele quer ganhar, né, esse problema, sendo que eu sou a pessoa que mereço ganhar. Então ela falou qual era a causa dela. Olha, minha causa é essa aqui, e tem um adversário, tem um homem ali, eu tenho uma mulher. Ela falou, entendeu? Ela colocou lá o que ela falou ali naquele momento sobre a causa dela. E aquele juiz, ele simplesmente não deu ouvidos àquela mulher, porque ele não temia nem a Deus, né? Ele não temia ninguém, ele não era sensível, né? Porque apesar dele ser juiz, ele deveria ter sensibilidade. Mas a palavra de Deus diz bem claro que ele não era sensível e também ele não temia a Deus. E nós sabemos que na terra dos viventes aqui, existem pessoas que não são sensíveis a nada, não são sensíveis a mudança, não são sensíveis à empatia para com a dor do outro, não são sensíveis a se colocar no lugar de outras pessoas. É só o eu, o primeiro eu, o segundo eu, o terceiro eu. Não tem mais ninguém que possa mudar, de certa maneira, a decisão de tais pessoas, né? Então, eu quero dizer que nós, como seres humanos, nós temos que parar com esse egocentrismo, com esse individualismo, com esse eu, né, se achando melhor do que os outros, achando que não vai precisar do próximo, achando que não vai precisar das pessoas um dia. Então, eu quero deixar bem claro para você o seguinte: não faça isso. Não seja irredutível. Aprenda a ceder também. Seja uma pessoa inteligente, porque o sábio, ele recebe a correção, ele recebe o conselho, porque ninguém sabe de tudo. Ela foi pedir ajuda a quem ela achou que poderia ajudá-la. E ele disse: não vou ajudar essa mulher, não. E ela continuou lá, atrás dele. Olha, juiz, julga minha causa, julga minha causa, julga minha causa, julga minha causa. Todo dia ela estava lá. Então, essa parábola, ela é especificamente falando sobre a oração. A oração, ela deve ser contínua, ela deve ser constante. Você tem que orar e não desistir de orar, de buscar a Deus para que Ele pleiteie a tua causa. Bom, se esse juiz, que não temia nem a Deus, disse: eu vou resolver a causa dessa mulher que fica no meu pé, que fica atrás de mim. Então, se nós estamos orando a um Deus bom, justo, poderoso, por que nós não colocamos na nossa cabeça que esse Deus, Ele é bom, Ele é justo, entendeu? Se Ele não vai nos dar resposta, claro que vai. Porque ela estava todo dia na porta dele. Isso significa o quê? Como eu falei, a respeito da oração. Quer receber? Então continua batendo na porta, continua orando, Igual essa viúva fez com este juiz, que ele nem temia nem a Deus e também não era sensível a ninguém. Então, assim, o que ele estava naquele momento? Ele estava preocupado, antes de resolver o problema dela, ele estava preocupado aos seus interesses. Mas ele considerou atendê-la. Ele admitiu que não temia a Deus e nem tinha nenhuma consideração pelas pessoas. Você sabe que existem pessoas que elas não consideram, as outras pessoas não. Elas passam por cima de você igual um tratorzão, sem pelo menos saber o que está acontecendo com você. Tem gente que é assim, ele não sabe analisar e perguntar: vem cá, fulano, o que está acontecendo com você? Ou então, eu posso passar aqui, com licença? Não, passa por cima, não está nem aí para ninguém. Esse tipo de gente, eu tenho muita dó. Eu tenho misericórdia. Eu não vou nem dizer a palavra pena, eu vou falar misericórdia. Sabe por quê? Porque essas pessoas vão quebrar a cara tanto lá na frente. Vão quebrar a cara de um jeito. Sabe? As pessoas que não têm assim um pingo de empatia pelos outros. Não sabem perguntar, não sabem dizer assim: fulano, será que eu posso fazer isso? Fulano, eu conversar primeiro para poder agir, entendeu? Não, tem gente que não tem essa empatia, né? Agora, tem pessoas
que elas, de certa maneira, que elas são egocêntricas, não respeitam ninguém, eu acho que essas pessoas também não devem, de maneira alguma, ser respeitadas de alguma maneira. Elas devem ser confrontadas. Mas escuta só o que eu estou falando, entenda só. Tem pessoas que você conversa com ele pode ser egocêntrico, pode ser ruim, mas se você conversar, a pessoa cede. Agora tem pessoas que você conversa com ele, conversa com ela, desenha, faz tudinho direitinho, a pessoa não entende. Aí você vai tratar de outra maneira, você vai pegar a estratégia de Jesus, pedir, Senhor, me dá a estratégia, como é que eu devo me aproximar para conversar com essa pessoa, entendeu? Mais ou menos isso. Então o que ele fez? Ele não considerava ninguém. Não é assim não, a gente tem que considerar as pessoas que estão ao redor da gente, aquelas que realmente a gente sente e valoriza, essas pessoas que realmente elas têm o nosso respeito, porque tem pessoas que ela não nos respeita. Tem pessoas que ela não vai respeitar você nem a mim, não vai. Simplesmente vai passar por cima de você sem pedir com licença, pelo menos. É isso que vai acontecer muitas vezes. E você aí que tá ouvindo, não seja uma pessoa que passa por cima das pessoas, tá? Sem primeiro conversar com a pessoa e conversar e falar, olha, é assim, desse jeito, conversar, entendeu? Por acaso, se Deus mandar você falar uma mensagem para essa pessoa, você vai falar para ela e deixa tudo na mão de Jesus. Então, tem pessoas que não têm consideração pelas outras. Passa por cima e não tá nem aí, igual esse juiz. Então, ele também não queria ser mais importunado. Ele resolveu julgar a causa daquela mulher para que ela deixasse ele em paz, deixasse de aborrecê-lo com o seu pedido. Então o Senhor Jesus concluiu a parábola do juiz iníquo com a seguinte declaração: atentai à resposta do juiz da injustiça. Porventura Deus não fará plena justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam de dia e de noite, que lhes pareça demorado em atendê-los? Eu vos asseguro, ele vos fará sua justiça depressa. No entanto, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé em alguma parte da terra? Então essa foi a fala de Jesus a respeito aí dos seus filhos, dos seus escolhidos. Se por acaso meus escolhidos aí, que estão orando a mim, que sou um pai bondoso, justo, que eu sou um pai santo, que eu respondo às orações de meus filhos, não responder eles, e esse juiz que era mau respondeu, porque que eu sou um pai bom, que eu sou um pai justo, não responderei aos meus escolhidos que clamam a mim de dia e de noite. Então Jesus ele fez aí praticamente a declaração dizendo: nunca parem de orar, porque se eu sou bom, se eu sou Deus, eu vou responder vocês. E olha aí esse juiz, estou trazendo a parábola do juiz, que não respeitava ninguém, que era ruim, ele conseguiu dar a casa da mulher, o seu Deus, que sou bom, que sou justo. Então Jesus contou essa parábola aí do juiz iníquo com seus discípulos com o objetivo de adverti-los quando há o dever de orar continuamente e jamais desanimar. O evangelista Lucas posicionou essa parábola sequencialmente após uma exposição escatológica feita pelo próprio Jesus, em Lucas 17. Esse detalhe é importante, pois os ensinos do capítulo 18 possuem uma ligação direta com o tema aí do capítulo 17, apesar de algumas pessoas não perceberem. No capítulo 17, você pode ler aí, na sua casa, você pode ler essa leitura aí, do capítulo anterior de Lucas, capítulo 17, que o Senhor falou sobre o período difícil que seus seguidores deveriam suportar antes de seu retorno glorioso. Você vai ler aí Lucas, capítulo 17, versículo 22 e o 23. Faça essa leitura. Jesus alertou que esse período seria longo e traria um sofrimento progressivo até culminar o dia do seu retorno. Diante dessa realidade, no capítulo 18, ele exorta seus seguidores a perseverar em oração, na certeza de que as suas súplicas seriam respondidas. A parábola do juiz iníquo são mencionados 3 personagens. Quais são eles? O juiz, a viúva e o adversário da viúva. A viúva tinha um opositor que de alguma forma estava agindo com injustiça contra ela. As viúvas naquela época facilmente passavam necessidade,
principalmente quando herdavam dívidas dos seus maridos falecidos. Desde o Antigo Testamento, a Bíblia menciona algumas viúvas que passaram por situações difíceis e viveram de modo precário. Aqui podemos citar como exemplos a viúva que hospedou aí o profeta Elias, em Sarepta, e a viúva que mais tarde hospedou o profeta Eliseu. Leia aí 1 Reis, capítulo 17, versículo 8 ao 16. Você vai ler 2 Reis, capítulo 4, versículo de 1 ao 7. Então, nós vemos aqui que as viúvas naquele tempo, elas passavam muitas necessidades. Agora, eu te pergunto, será que hoje em dia, as viúvas aí, que os maridos morreram, que elas ficaram com os filhos pequenos, ou até mesmo grandes, mas elas ficaram viúvas, você não acha que muitas delas, elas passam necessidade? Com certeza passam. Com certeza passam. Muitas delas conseguem um benefício, sim, de ter o seu salário, mas muitas não têm salário, muitas não trabalham de carteira fechada, porque tem que cuidar dos filhos. Então, naquele tempo já era precário, mas hoje também existe isso. Existem viúvas que elas têm os seus direitos, de alguma maneira, aproveitados pelos seus adversários, Pessoas que querem se aproveitar. Então, o que a palavra do Senhor está dizendo? Que essa viúva aqui, naquele tempo, ela passou por tudo isso, mas ela foi atrás do direito dela. Então, se você tem direito de alguma coisa, que você sabe que tem, segundo a justiça aqui da terra, se você tem direito, então corra atrás daquilo que você quer para que seja solucionado. Primeiro ore a Deus, não deixe de orar, se você é cristão, se você não é, mas o conselho é esse, ore, e depois vai atrás dos seus direitos, porque você tem. Você tem. Então, nas Escrituras também encontramos várias referências sobre o cuidado de Deus para com as viúvas. As viúvas aí, elas são muito amadas por Deus, As viúvas são amadas por Deus. Elas são tão amadas por Deus que tem uma passagem bíblica no livro de Tiago que fala que a religião pura é aquela que cuida dos órfãos e das viúvas. Eu vou ler Tiago 1:27. A religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guarda-se da corrupção do mundo. Olha só, aqui está falando a respeito que a religião pura que Deus sagrada é de visitar os órfãos e as viúvas. Essa é a religião imaculada. Porque as pessoas confundem o cristianismo, confundem aí os crentes em Jesus Cristo como religiosos. Na Bíblia Sagrada, nós encontramos várias referências bíblicas aí falando sobre as viúvas, que Deus vai julgar e castigar aqueles que defraudam das viúvas. Você vai ler aí Êxodo 22, 23, Deuteronômio, capítulo 10, versículo 18, Salmo 68, versículo 5, Malaquias 3, 5. Vamos para o segundo personagem da história, foi o juiz, Na cidade que a viúva que ela morava, havia um juiz também. Jesus descreve como sendo um homem contrário a Deus, que não tinha qualquer respeito pelas pessoas. Essa descrição, sem dúvida, enfatiza que aquele juiz era alguém egoísta e desprezível. Você conhece alguém desse jeito? Você conhece alguém por aí que é egoísta e desprezível? Nossa, eu conheço muitos por aí. Que Jesus tenha misericórdia dessas almas, elas se arrependam, sejam pessoas honestas e humildes de coração, não como esse juiz aí. Então, quando Jesus diz que aquele juiz não tinha qualquer reverência para com Deus, isso significa que o juiz iníquo não se preocupava em fazer o que era moralmente certo, com a informação de que ele não respeitava as pessoas. Também concluímos que ele não dava a importância para a opinião pública, Ele não dava importância nenhuma. Então esse juiz era complicado, e esse homem, terrível. Agora para o segundo personagem, o adversário. A viúva procurou diretamente o juiz para que a sua causa fosse resolvida. Em casos assim, a viúva passava a ocupar o lugar do marido falecido. Na parábola, Jesus não indica que o adversário da viúva comparecia regularmente ao tribunal. A viúva, por sua vez, constantemente procurava o juiz, pedindo que ele julgasse a sua causa. O comportamento do juiz foi completamente condizente ao perfil perverso
Durante um tempo, ele se recusou a fazer qualquer coisa a favor da viúva, até que depois de muita insistência ele resolveu julgar a sua causa. Ele queria apenas ficar livre daquela importunação. Aqui, ele não entregou ali a vitória para aquela mulher, não foi porque ele era bonzinho, porque ele ficou com dó daquela mulher, não. Ele queria era ficar livre, porque aquela mulher todo dia estava na porta dele. Ele disse assim, vou resolver logo a causa dessa mulher, porque essa mulher todo dia bate na minha porta. Então ele queria era se livrar dela. A forma que o texto bíblico descreve a intenção do juiz parece indicar que ele não agiu pelo bom senso da justiça, e muito menos pela compaixão. Em sua própria fala, ele declara explicitamente não temer a Deus, nem se importar com os homens. Ele julgou a causa da viúva para não ser mais incomodado. Eita, meu Deus, você sabe que existe muita gente assim, né? Não tá nem para nada, não teme ninguém, não respeita ninguém, mas um dia há de ter um particular com Jesus cara a cara, né? Jesus sempre faz a justiça, colher de alguma maneira. Então aí o significado dessa parábola é bastante claro. Os filhos de Deus devem orar constantemente, de modo perseverante, sem esmorecer, mesmo que sejam submetidos a uma longa espera, né? Na parábola, Jesus estabeleceu também um contraste agudo entre o juiz iníquo e o juiz justo. Isso significa, e isso fica muito claro quando Jesus chama a atenção com as palavras do juiz em contrastes com a seguinte pergunta: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Lucas 18, versículo 7. Em outras palavras, Jesus diz que um juiz ímpio, perverso e egoísta fez justiça à causa da viúva. Quando mais fará Deus ao santo, que é santo e justo, em prol de seu povo escolhido, que ora a Ele de dia e de noite. Além disso, por seu bom caráter, na verdade, falando do juiz iníquo, ele agiu motivado por princípios egoístas, enquanto Deus age por amor aos que são seus. O Senhor, nosso Deus, ele julga a nossa causa com amor. Jesus não é que nem o ser humano que diz assim, vou julgar essa causa aqui de qualquer jeito, vai ser de qualquer jeito mesmo. Não. E ele, sendo nosso Pai bom e justo, não ouvirá o clamor dos seus escolhidos? Com certeza ouvirá, com certeza. Um juiz que cuida dos que são seus. Esse juiz é o nosso Jesus, o nosso Deus. Com base nesse raciocínio, podemos desprezar o uso de uma expressão que transmite um significado muito sublime. Jesus diz que certamente Deus fará justiça aos seus eleitos. A palavra original grega é kerktos, significa selecionado ou escolhido. Aqui está falando dos filhos de Deus, dos escolhidos que vão morar no céu, tá? Aqui é coisa espiritual, aqui é coisa do céu, aqui não tem nada de terra, aqui é tudo céu. E com isso, Jesus enfatiza a verdade de que o juiz iníquo não tinha a ver com a viúva. Ao contrário, ele não se importava com ela e queria se livrar dela. Ele estava disposto a qualquer coisa só para não precisar mais ver aquela mulher na frente dele. Diferentemente disso, Jesus demonstra que o Supremo Juiz não age dessa maneira. Ele é justo e julga a causa daqueles que são seus e se importa com eles de tal forma que foi ele o próprio quem os elegeu para o seu povo. Então, se você aí tem uma causa na justiça e se você tem uma causa aí a ser resolvida, você está aguardando, peça ao nosso juiz, que é Jesus, ao juiz dos juízes, que vai bater o martelo e vai dizer, causa ganha, e você vai cantar o hino da vitória. Então, geralmente, o cliente que escolhe um advogado, na parábola, foi a viúva quem procurou e escolheu o juiz, Geralmente, como o cliente vai à procura daquele que pode ajudá-lo a resolver o seu problema, é essa pessoa que vai atrás do advogado. Mas, no caso, foi ela que foi atrás do juiz.
que também lhe serviu de advogado. Mas o reino de Deus é diferente. Foi o justo juiz quem escolheu aqueles que são seus. Ele os amou quando eles ainda estavam mortos em delitos e pecados. Eu já falei aqui para você o que significa pecado. Eu vou colocar na descrição desse vídeo logo abaixo o que é o pecado. De onde surgiu o pecado? Você vai ouvir de novo. Então, quando estávamos mortos em delitos e pecados, o Senhor nos justificou. Cristo nos justificou lá no Calvário, fazendo-lhe geração eleita, sacerdócio real e nação santa, povo adquirido. Está em 2 Pedro, capítulo de número 2, versículo 9. Isso significa que não há como dar errado. Os redimidos nunca estarão desamparados e no tempo oportuno serão vindicados. Essa verdade é maravilhosa e reconfortante. Você vai ler aí Apocalipse, capítulo 6, versículo 10 e 11. Faça essa leitura. Um juiz que age no tempo certo. Na parábola do juiz iníquo, Jesus também destaca Deus como age depressa a favor do seu povo. Ainda que pareça ser tardio para com eles, isso parece ser uma contradição, mas não é. A demora enfrentada pela viúva de se deu pelo caráter desleal do juiz. Nossa, como é ruim você trabalhar, ou você ter amizade, ou você ter qualquer relação com pessoa desleal, hein? Cuidado! Aqui é um alerta para você que está ouvindo. Cuidado com essas amizades desleais. Se afaste de pessoas que não são leais, pessoas traiçoeiras, falsas. Caia fora dessas amizades, hein? Porque Jesus, ele vê tudo. E Jesus, ele afasta você de pessoas que talvez você possa até dizer assim: nossa, por que essa pessoa se afastou de mim? Olha só o que eu tenho para te dizer. Eu não sei de quem é essa frase, mas eu vou falar era para você agora. Tem conversas que Deus vê que você não vê. Então, por isso que Deus afasta pessoas da tua vida. Joga para longe de mim, não quero nem saber. Então, faça isso aí. Então, os seguidores de Cristo, eles possuem um juízo imutável, verdadeiro, no qual podemos depositar a nossa confiança e fidelidade. Esse juiz que conhece todas as coisas, responde às orações de seu povo, no tempo oportuno, de acordo com seus próprios propósitos eternos. E para finalizarmos, aqui vai 3 lições que esta parábola tem para nos ensinar. Qual é a primeira lição? São 3. Em primeiro lugar, podemos pontuar aqui o seguinte: que a viúva não desistiu de suplicar sua causa a um homem ímpio e sem consideração por ninguém, pois, porém, temos um juiz que é justo e santo, então não podemos desanimar. Nós devemos continuar a orar. Primeira lição, continue e não desista. Segunda lição aqui, segundo lugar, a parábola do juiz iníquo nos ensina a orar pelos motivos corretos. Todo o contexto da parábola parece indicar que a viúva que importunava o juiz estava do lado da justiça, ou seja, seu pedido era legítimo e aceitável. Terceiro lugar, a parábola do juiz iníquo nos ensina que a resposta da oração pode demorar, mas uma oração sem resposta não significa que Deus não escutou, tá? A demora na resposta de uma oração sempre tem propósito. Se você está orando pelos motivos certos, não com os seus propósitos egoístas, mas visando o bem do reino de Deus, e ainda não foi respondido, então talvez o Senhor esteja lhe ensinando algumas lições necessárias. A demora da resposta de uma oração se dá por razões que somente Deus conhece. Mas durante esse período, aproveite para aprender aí mais sobre a paciência, a perseverança e tenha a sua fé fortalecida. Às vezes Deus nos reserva uma bênção ainda maior, que vai além do nosso pedido, mas a nossa impaciência, muitas vezes, acaba aí prejudicando a nossa compreensão a esse respeito. O ensino sobre a oração, no capítulo 18 de Lucas, não terminou com a parábola do juiz iníquo. Jesus continuou seu ensinamento. Do fariseu aí e do publicano,
eu vou colocar na descrição desse vídeo também, enfatiza as atitudes e as intenções corretas ao orar. A oração, ela é a chave da vitória. Não desista de orar, continue orando, perseverando, assim como aquela viúva continuou pedindo, mesmo aquele juiz sendo iníquo. Ela não desistiu, bateu na porta, bateu várias vezes, foi lá, bateu, até que foi respondido. Eu quero finalizar agora com uma pequena oração para nós finalizarmos o vídeo de hoje. Feche os olhos e ore comigo. Senhor meu Deus e meu Pai, eu quero pedir, Senhor, por cada vida que está nesse momento ouvindo essa mensagem da palavra do Senhor. Trabalha nos corações dessas pessoas, que esta palavra viva e eficaz, meu Pai, chegue nesse coração e fale ao coração dessa pessoa a respeito de não desistir da oração, mas que seja tudo em prol do teu reino. Senhor, abençoa a família, repreende as enfermidades. Meu Deus, repreende todo o mal da vida e da casa desses ouvintes da palavra do Senhor, desses amados irmãos. É o que eu te peço, Senhor. Eu te agradeço pela vida de cada um. É no nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos vocês.